33ª sessão ordinária, realizada no dia 10 de outubro de 2016. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação de presença. Alexandre Araújo, Carlos Donzelli da Costa, Daniel Rossi, Tereza dos Santos, Ives Antônio Ribeiro Sabino Chiarelli, Jefferson Luiz da Silva, Luciano Firmino Vieira, Luiz Vanderlei Buneroto, Luiz Zanco Neto, Rogério Daltio, Tomás de Oliveira Cavianha. Havendo número regimental, declaro aberta a 33ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito o novo vereador Luciano Firmino Vieira proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Josué, capítulo 24, versículo 17. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu diante de nós a toda essa gente, até os amorreu, morador da terra, também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, portanto é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem os vossos pecados. Se deixares ao Senhor, se servires a Deus estranho, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não antes do Senhor serviremos. Então Josué disse ao povo: sois testemunha contra vós, que desde que vós escolheste ao Senhor para servir. E disseram: somos testemunhas. Deitai agora, pois, aos deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse ao povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e pôs por estatuto e direitos em Siquém. Em discussão única, a ata da 32ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa ordinária da 16ª legislatura, realizada no dia 26 de setembro de 2016. Em discussão, encerrada a discussão em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se contam, favoráveis se manifestem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria constante do expediente. Não. Projeto de lei complementar 16 de 2016, da autoria do Executivo Municipal. Altera a descrição da área doada à empresa ASW Brasil Tecnologia em Plásticos Limitada, autorizada pela Lei Complementar número 1298, no dia 11 de dezembro de 2015.
Projeto e questão serão encaminhados às comissões competentes da Casa. Senhor presidente, compareço à presença de Vossa Excelência para solicitar a sessão de instalação do plenário desta Eclésia Câmara no próximo dia 18 de outubro de 2016, a partir das 18 horas e 30 minutos, para realizar a audiência pública da Secretaria de Obras e Viação, referente à tarifa de transporte público e coletivo pela igualmente seja disponibilizado equipamento de projeção de imagem. Agradecido pela atenção a esse merecer, renovo Vossa Excelência os protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, senhor Walter Ambrucês, secretário municipal de Comunicação Social. Em discussão, a sessão do uso do referido plenário. Esclarecimento à votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se contam, favoráveis se manifestem. Aprovado. Espere para depois. Ô Ed. Aqui é só aqui, né? É aqui, de autoria do vereador Luciano e outros. Eu queria assinar também. Ah, pode assinar, sem problema. Você conhece o pastor? Conheço. Já foi. Moção número 13 de 2016. Propõe inserção de atos de votos de aplausos com o pastor Sênior Evandro Silva, pela reinauguração do Templo Missão Paz e Vida, de autoria do vereador Luciano Firmino Vieira. E outros. A moção em questão será apreciada na pauta da presente sessão. Requerimento número 120, 2016. Requer-se da NET Serviço Comunicação SA expansão e acesso da internet banda larga à implantação de terminais telefônicos no Jardim Chaparral 2, localizado no município de Mogi de Guaçu. Autoria Luiz Vanderlei Brunheroto. Em discussão, requerimento 120 de 2016. Em discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se contam, os favoráveis se manifestem. Aprovado. Requerimento número 121. Requer-se a telefônica Vivo em expansão do acesso da internet banda larga e da implantação dos terminais telefônicos Jardim Chaparral 2, localizado no município de Mogi Guaçu, São Paulo. Vereador Luiz Vanderlei Brunheroto. Em discussão, requerimento 121 de 2016. Em discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como se contam, os favoráveis se manifestem. Aprovado. Requerimento número 122, 2016. Propõe inserção em ato de voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria Terezinha Boretti de Almeida. Vereador Tomás de Oliveira Caveanha. Essa presidência refere requerimento e enviará a família lutada. Requerimento número 123, 2016. Propõe-se inserção de ato de profundo pesar ao falecimento da senhora Helena Teixeira Rodrigues Bueno. Tomás de Oliveira Caveanha. Vereador. Essa presidência defere o referido requerimento e enviará a família lutada. Requerimento número 124, 2016. Propõe inserção em ato de profundo pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Silva Bombardi. Vereador Tomás de Oliveira Caveanha. Essa presidência defere o referido requerimento e enviará a família lutada. Requerimento número 125, 2016. Requer-se da Telefônica Vivo Brasil S.A. o remanejamento de telefone público orelhão para o local que especifica. Luiz Vanderlei Brunheroto, vereador. Em discussão, o requerimento 125 de 2016. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como se contam, os favoráveis se manifestem. Aprovado. Satisfeitas as exigências regimentais do artigo 147 e 148 da segunda consolidação do regimento interno, devido às indicações apresentadas pelos senhores vereadores, determinarei a Secretaria da Câmara a remessa das mesmas
ao chefe do Executivo Municipal. Comunicamos à Casa que na próxima quinta-feira, dia 13, a partir das 14 horas, estaremos realizando no plenário desta Câmara audiência pública referente ao projeto de lei 70/2016, que estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2017, em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, ocasião em que esperamos a presença de todos os senhores aí da galeria. Muito obrigado pela presença. Esgotada a matéria constante do expediente, passamos à ordem do dia. Na ordem do dia, a moção número 3 de 2016, que propõe a inserção em ata de votos votos de aplausos com o pastor sênior Evandro Silva, pela reinauguração do Templo da Missão Paz e Vida. Em discussão, a referida moção, está a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como se encontram. Favoráveis, se manifestem. Aprovado. Em discussão única, o veto total oposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei 60/2016, de autoria do vereador pastor Elias dos Santos, que dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores de sangue em estabelecimentos comerciais de serviços e similares e da outras providências. Em discussão, de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno, o veto da SA de forma nominal. Portanto, solicito ao senhor secretário que proceda chamada para a votação. Alexandre Araújo. Carlos Donzelli da Costa. Sim. Daniel Rossi. Elias dos Santos, não. Ivens Antônio Ribeiro Sabino Querelli, ausente nesta votação. Jefferson Luiz da Silva. Jefferson Luiz vota sim. Luciano Firmino Vieira. Luciano Firmino Vieira vota não. Luiz Vanderlei Buneroto. Luiz Vanderlei Buneroto vota sim. Luiz Anco Neto. Luiz Anco Neto vota sim. Rogério Dáutio. Rogério Dáutio vota sim. Tomás de Oliveira Caveanha. Tomás de Oliveira Caveanha vota sim. Votaram 10 vereadores, 7 favoráveis, 3 contrários. Está, portanto, acolhido o referido veto. Declaração de votos, 10 minutos, vereador pastor Elias dos Santos. Projeto? Não, não. Esse não. Esse não. Não é esse não. Projeto aqui, ó. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, eu quero entender aqui que o prefeito, ao vetar esse projeto de lei da autoria desse vereador, ele coloca algumas coisas que, no entendimento dele, não seria de acordo ter o atendimento preferencial ao doador de sangue. Eu visitando e indo até a Santa Casa e conversando com o pessoal do Hemocenter, todos vocês são sabedor que os acidentes que acontecem na SP-340, na SP-342, nas vicinais que ligam às cidades vizinhas, todos esses acidentes são socorridos aqui na Santa Casa. E a maioria dos acidentes as pessoas chegam perdendo muito sangue, precisando de pronto atendimento, de um rápido atendimento e precisando muitas vezes da reposição imediata do sangue. E é aí então, senhor presidente, que nós colocamos esse projeto de lei para apreciação e votação para que tivéssemos o ônus, a dor da picada da agulha para a doação do sangue, porém também tivéssemos o bônus do atendimento preferencial nos departamentos públicos. Entendo aqui que o prefeito,
vetando esse projeto de lei, é bem verdade que isso não se tornará lei, mas eu vou buscar reavaliar com mais carinho, com mais dedicação, porque eu entendo que o Banco de Sangue da Santa Casa é um órgão carente, ele precisa ser abastecido, e nós criamos um trabalho Doe Sangue, Doe Vida, e fizemos um trabalho na rede social, e esse trabalho repercutiu muito forte na cidade, e nós conseguimos levantar o Banco de Sangue de Santa Casa, e muito. E com a criação do projeto, a esse projeto de lei, nós também trouxemos a contento de muitos doadores de sangue. Eu encontrei uma pessoa que é doador de sangue e ele falava-me exatamente desse projeto, que ele vinha contento e era um meio de mostrar também o apoio aos doadores de sangue e dar incentivo a termos mais doadores de sangue. Eu entendo que o prefeito aqui, ele não vetou, não foi nem por maldade, mas talvez por alguma incoerência ou talvez completar alguma coisa que falta aqui, eu vou analisar mais profundo e vou reapresentar novamente esse projeto de lei, haja visto que eu tenho certeza que há uma necessidade de termos muito mais doadores do que temos hoje, e o Hemocenter, ele faz uma campanha toda última segunda-feira de cada mês aqui na cidade, e eu criei esse projeto exatamente para dar incentivo. Nós já temos cidades como Campinas e outras cidades que temos esses projetos e que tem sido uma benfeitoria muito grande para os doadores nas cidades vizinhas. E eu não tenho dúvida que aqui em Mogi Guaçu também vai ser a contento e vai ser bom para os doadores de sangue. Portanto, eu quero reafirmar à população que me assiste online, aos presentes aqui na Câmara, aos vereadores, que eu vou analisar com mais carinho e vou sentar com o prefeito. Até o Bruno me ligou para uma conversa sobre o veto desse projeto e eu não pude atender, eu estava fora da cidade e não pude atendê-lo, mas eu vou estar analisando com carinho e vou ver na onde nós podemos adequar e colocar esse projeto novamente, porque eu entendo que há uma necessidade de ter doadores de sangue, e muitos doadores, até porque o Hemocenter reclama que o Banco de Sangue da Santa Casa é muito baixo. Eu continuarei nessa luta por esse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente. Esgotada a matéria constante da ordem do dia, passamos ao tema livre. No tema livre, por 10 minutos, o vereador Alexandre Araújo. Boa noite, senhor presidente, público presente, imprensa. Senhor presidente, nessa noite eu quero fazer um pronunciamento totalmente diferente. Primeiramente, quero desejar aí uma boa noite ao Carlos do Capa, que foi o vereador eleito na semana passada. Não estava aqui na semana passada, na segunda-feira, né? Quando a gente mencionou o nome dele, agora estou vendo aqui. Parabéns, que continue o seu trabalho ajudando aí os animais, que é muito importante. Senhor presidente, eu quero fazer nessa noite um pronunciamento bem diferente de todos os que eu já fiz nessa tribuna dessa casa. Durante esses 3 anos e praticamente quase 10 meses, na qual eu também quero deixar registrado a população que nos acompanha pela Câmara Online. Eu, nesse final de semana, senhor presidente, eu estava na igreja que eu frequento, na comunidade apostólica Emanuel, e ali, durante o culto, eu comecei a conversar com Deus, como já é de costume, quando, independente de cada um que vá na igreja e frequenta a sua religião, ele tem esse momento na igreja de intimidade com Deus, onde ele conversa, onde ele pergunta, onde ele ouve as respostas. E não tem lugar melhor do que estar na casa de Deus para que Ele possa trazer para nós diversas verdades.
Eu, nessa noite, senhor presidente, quero deixar registrado que neste final de semana, no culto lá na igreja, Deus começou a me mostrar, através da palavra de Deus, que eu sempre disse na tribuna dessa casa, que é a bússola da minha vida, e começou a mostrar lá no passado, na Bíblia, quando ele começou a constituir governos, na época dos reis, onde nós temos diversas experiências citadas na palavra de Deus. E quando Deus ele começa a constituir governo, é para que a população possa ter uma direção e ao mesmo tempo o povo possa ser abençoado, possa ter um governo onde haja justiça. E aí eu comecei, senhor presidente, a trazer para os dias de hoje, como acontecia no passado, acontece hoje também. Nós observamos que no passado, a Bíblia relata que aconteceu governos bons, como também governos desastrosos. A Bíblia relata de um faraó que era o rei do Egito. A Bíblia relata que havia um menino chamado José, que não era amado pelos seus irmãos, que inclusive jogaram numa cisterna, um queria matar, mas o outro não deixou, e ele foi vendido. E nós conhecemos a história. E ele se tornou governador do Egito. E foi o melhor governador. Aquele que conseguiu fazer uma administração em época de seca de vacas magras e preparou todo o Egito para viver, nessa época das vacas magras, quando tinha a bonança, na época das vacas gordas. Então nós temos um exemplo positivo. Mas nós também temos, senhor presidente, o exemplo de um rei, que foi um ótimo rei também. E que a palavra de Deus diz que ele foi segundo o coração de Deus, o rei Davi. Um menino que estava ali abandonado, quando o profeta foi até a casa de Jessé para ungir, o único que não estava ali era Davi. E Deus o escolheu entre todos os irmãos e mandou chamar aquele que estava apacentando as ovelhas. Mas num certo momento do seu reinado, uma vez que ele tomou posse, aconteceu, senhor presidente, algo que chama a atenção. Foi quando ele acabou sendo atraído por uma mulher, a mulher de Urias, ou seja, ele a desejou, a Betseba, e a teve, e teve um filho com ela, ou seja, engravidou. E esse Urias, um homem que era um soldado de linha de frente do exército de Davi, foi convocado para uma guerra e onde Davi o escolheu para morrer. E aconteceu que ele morreu, porque foi algo que foi tramado por Davi. E o que chama a atenção, senhor presidente, é que Davi pagou um preço muito alto por isso, a morte do seu filho. Ele tentou de todas as formas buscar a presença de Deus para que Deus livrasse o seu filho da morte, mas isso não aconteceu. O que eu quero dizer, senhor presidente, que nós podemos subir nessa tribuna, nós podemos andar por essa cidade, nós podemos fazer de conta que nós representamos um povo, nós podemos enganar esse povo, mas Deus jamais nós iremos enganar. E vai chegar um dia, senhor presidente,
que tudo aquilo que está em oculto vai ser, como diz a palavra de Deus, colocado em cima do telhado, para que todos aqueles que não sabiam das coisas escondidas fiquem sabendo. E mais do que isso, senhor presidente, vai chegar um dia que qualquer um de nós que achamos que estamos escondendo algo de Deus, nós vamos pagar o preço. Nós vamos pagar por isso. Nós vamos ser condenados, senhor presidente. Porque Deus, Ele é fiel e justo. Ele ama aqueles que o amam. Ele ama aqueles que falam a verdade. Por isso Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo, por mim e por você, na cruz do Calvário. Como aconteceu com Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, ele pagou o preço por tentar fazer algo em oculto com a morte do seu filho. Ele pagou. Ele chorou. Ele jejuou. Ele ficou deitado, lá no palácio, no chão, onde ele clamava o Senhor dia e noite, e ficou ali uma semana pedindo para que Deus não tirasse a vida do seu filho. Mas nada adiantou. Então, senhor presidente, a mensagem que eu quero deixar aqui nessa noite para todos nós. Cuidado. Cuidado com o que nós estamos fazendo. Cuidado com a nossa posição aqui dentro dessa casa, como vereador. Cuidado com essas reuniões que existem aí nos bastidores da Câmara. Cuidado com os acordos que estão fazendo em benefício próprio e não da população. Cuidado com todas essas coisas que vocês, ou que nós, que estamos aqui hoje como vereador, ou prefeito, vice-prefeito, ou a população que está aqui nos prestigiando, ao vivo e a cores, ou você que está em casa, cuidado. Muito cuidado. Eu digo que tem um ditado no mundo aí que eu não concordo, que Deus tarda, mas não falha. Para mim, não. Para mim, Deus faz tudo na hora certa e no tempo certo. Por isso eu quero deixar essa mensagem nessa noite, senhor presidente, registrada, para que cada um de nós que estamos aqui e que vamos exercer o nosso mandato até o final deste ano, para aqueles que vão chegar para representar a população de Mogi Guaçu, que a faça de verdade, que se envolva com carinho e com amor nesse trabalho, que é um trabalho muito significativo, porque enquanto nós estamos aqui nesse momento, eu tenho certeza absoluta que tem muitas famílias aí fora chorando, muitas crianças que não têm um leite para tomar, muitas famílias que não têm, pai que não tem hoje para colocar no fogão da sua casa uma água com arroz para servir somente o arroz para o seu filho. Então, senhor presidente, eu acho que nós temos que pensar com amor, com carinho e com respeito com aqueles que nos colocaram aqui para representá-los. É essa a mensagem que eu quero deixar nessa noite. Muito obrigado. A presidência congratula com os vereadores eleitos, o Carlos do Capa, o Rodrigo Falsetti, o vereador reeleito Guilherme de Souza Campos, que está aí, e o vereador que também passou por essa casa aqui, o vereador Gerson, que acabou de chegar. Continuando no tema livre, por 10 minutos, o vereador Luciano Firmino Vieira. Senhor presidente, nobres colegas, população presente, imprensa. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa noite para relatar um fato que aconteceu sexta-feira. Eu quero começar
até de uma forma bem descontraída, né? Porque sexta-feira, 6 horas da tarde, você passeando com a sua filha no Boulevard, e você recebe uma notícia do representante da sua coligação, preocupado, dizendo que havia toda uma articulação para a impugnação da sua chapa. Confesso, presidente, que essa eleição para mim foi atípica, porque foi diferente, essa eleição foi diferente, foi muito rápida. E confesso, presidente, que no dia da apuração há toda uma ansiedade, um nervosismo, porque são levados em consideração 4 anos de trabalho, que num dia você vai colher o resultado nas urnas. E preocupado também, porque o nosso time, o nosso grupo, talvez poderia não alcançar o quociente eleitoral. E de repente você trabalha e não consegue chegar. Porque alguns tinham sido experimentados nas urnas, outros não. E no dia 2 de outubro, por volta das 8 horas, conseguimos fazer os votos necessários, infelizmente só para 1 e não para 2, me reelegendo novamente como vereador. Aí, sexta-feira, eu recebo lá no Boulevard, na praça de alimentação, com a minha filha querendo ficar no pula-pula, o representante do meu partido, desesperado, e também me deixou desesperado, porque eu sou muito ansioso para muitas coisas. Aí você vê um trabalho de 4 anos sendo jogado fora, dizendo, olha, entraram com uma ação no cartório, na Justiça Eleitoral, melhor dizendo, propondo uma ação de reclamação contra a coligação Mogi Guaçu Precisa Avançar, a qual eu faço parte. Qual o motivo? Alegaram o seguinte motivo, senhor presidente. Nós tivemos uma candidata que foi impugnada, e diante disso, essa candidata, nós teríamos que tirar uma vaga do sexo masculino. Nós procuramos o cartório eleitoral, que é a autoridade nesse momento, o chefe do cartório eleitoral, ele respondeu, não é necessário substituir. Por quê? Porque a candidata já tem CNPJ, a candidata já tem o DRAB, que é o documento que regulariza tudo isso. Então não há necessidade. Se fosse antes, vocês teriam que substituir ou tirar uma vaga de homem, do sexo masculino. Toca a campanha normalmente. Então, puxa, são 4 anos em jogo, ninguém faz isso da cabeça. Ninguém vai querer que um candidato que trabalhou 4 anos perca a eleição por um amadorismo. E nós fizemos de acordo com a lei. Aí, um senhor, que até, por sinal, conhecido meu, já ajudei no passado, de um outro partido, que não tem nada a ver com tudo isso, porque o grupo dele nem quociente eleitoral atingiu, ele nem voto, teve poucos votos, talvez é a primeira, como também na primeira também tive pouco. Ele recebe uma iluminação naquele dia, vou entrar com uma ação contra a chapa do Luciano da Saúde. Recebeu alguma coisa lá e foi. Pegou um advogado também, o qual, até esses dias, considerava o meu amigo. Me lembro que há 25 anos atrás, quando ele vendia consórcio, eu comprei a televisãozinha lá, parcelada. Me lembro que muitas vezes criticaram e eu defendi, assinando essa procuração. Eu falei, puxa, tem 2 amigos aí, vou entrar em contato. Entrei em contato, qual a informação que eu tive? É você que está na chapa? Não, pior ainda, como é que você entra contra uma ação, você nem sabe quem está na chapa? Aí eu procuro o meu amigo advogado, que assinou o negócio. Olha, não leve para o pessoal, foi profissional e processual. Foi Jesus amado, não é para levar para o pessoal ainda. 2 amigos meu advogado, um num casamento em Campinas, não estava sem condições de ter o telefone, e o outro dando aula. Eu não sou formado em direito, minha formação é de gestão pública. E muitas vezes no direito tem palavras que a gente precisa de um advogado para nos ajudar a interpretar aquilo lá. Imagina como é que foi minha noite.
Marquei uma reunião às 10 horas da manhã com os advogados. Fizemos contato com alguns advogados de São Paulo. E para tranquilizar, a informação que eu tive é a seguinte: olha, não dá bola para isso, porque é uma, eu vou repetir o que o advogado falou, uma idiotice. Porque se tem o DRAP, tá certo. Agora eu queria entender, quem vai ser beneficiado com a anulação dessa chapa? Porque esse teve 201 votos. O time não fez. Por que então vim mexer com esse candidato? Eu não concordo com esse tipo de coisa. Hoje à tarde eu falava com um colega nosso da casa. Eu não compactuo com esse tipo de coisa. Tem que ganhar na urna. O prefeito, o voto que ganha, ganhou nas urnas. 6 vereadores aqui, novos, ganharam nas urnas. Outros 5 foram reeleitos nas urnas. Então são as urnas que mostram o trabalho de cada um. É a urna que fala quem tem direito de vir para cá ou não. Não é o tapetão. Porque o que quiser fazer comigo é um tapetão. Então é o seguinte, eu mostrei que eu tenho voto. Não tenho medo de urna. Não tenho medo de voltar ou não para essa casa, porque eu não nasci aqui. E se estou aqui porque o povo me trouxe para cá. E quem está aqui sabe que não é fácil. Porque nós somos em 11 cadeiras, com 7 mil e pouco, 111 mil eleitores. É uma campanha difícil. Então os 11 que estão aqui, os 5 se reelegeram. E os 6 são guerreiros. Porque é uma eleição difícil. Perdi 3 e sei o sabor da derrota. Seria normal se eu tivesse 1.914 votos e o meu partido, por 1.000 votos, se eu não me engano, foi o que nós passamos no quociente, não tivesse atingido. E eu tivesse ficado fora do jogo, porque fui o mais votado, mas a minha chapa não atingiu. Que adiantar? Ia falar, puxa, fui o 6º mais votado, mas fiquei de fora. Como o Marçal teve 1.165 votos, 1.665 votos, obrigado, Jefferson, e ficou de fora. Uma votação esplêndida, e ficou de fora. Como tem cidades que o vereador foi o mais votado e ficou de fora, porque a regra do jogo é essa, não atingiu. Agora, esses 2 elementos que é trabalhar para a justiça eleitoral, se o próprio juiz disso, que tem o DRAP, está tudo certo? Agora, no entanto que, o próprio juiz, quando recebeu a primeira denúncia, ele nem encaminhou para a gente responder. Ele mesmo entendeu que não tinha legitimidade e indeferiu. Aí, o meu amigo, ele é meu amigo, você acredita em um negócio desse? Ele pegou e entrou com recurso. E aí o juiz transformou essa ação numa petição, num requerimento. Isso deve ir para São Paulo, tal. Agora, eu queria usar as mesmas palavras para os meus 2 amigos. Quando eu entrar com o processo por danos morais, não vai ser nem pessoal e nem profissional. Na verdade, não vai ser pessoal. Vai ser profissional o processo que vocês não vão responder. Muito obrigado, presidente. Essa presidência também congratula e agradece a presença do vereador eleito Fabinho. Fabinho, documentos, desculpa, não tinha visto Vossa Excelência. Pela liderança do PROS. 8 minutos improrrogáveis, vereador Jefferson Luiz. Senhor presidente, nobres vereadores, população presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, também cumprimento aqui os vereadores eleitos. Meu amigo Guilherme da Farmácia, Carlos da Capa, aproveito também para dar os parabéns pela excelente votação, Fabinho Documentos, Rodrigo Falsetti, todos os vereadores eleitos e reeleitos. Também não poderia deixar de cumprimentar e agradecer, senhor presidente, ao sempre combatente e ex-vereador dessa casa, Gerson Câmara,
membro do nosso partido, do PROS, que tanto fez a diferença nessa eleição, com o seu esforço, com a sua luta, com a sua trajetória e a história de vida, vida limpa na política, vida de contribuição, uma vida, grande parte dela, dedicada a esta casa, na qual nos honra muito ter uma pessoa como o Gerson fazendo parte do PROS. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, também quero saudar que hoje, dia 10 de outubro, é o Dia Nacional da Guarda Civil Municipal. A guarda que, por vezes, nós defendemos e lutamos aqui por melhorias, pela bravura e pela excelência dos trabalhos prestados em nossa cidade. E relembrando também, fato este da semana do 10 de outubro, nós teremos aí, tão logo, a solenidade para homenagear os guardas destaque do ano. Assim também, como dia 15 de outubro, o dia do professor, faremos importante e justa menção e homenagem também aos professores. É um momento importante, é um mês muito importante para essa Câmara, para a valorização e reconhecimento desses profissionais que tanto fazem para a nossa sociedade e merecem destaque e honra, assim como todos os servidores da nossa cidade. Então quero parabenizar a Guarda pelo Dia Nacional e parabenizar a nossa querida Guarda de Mogi Guaçu. Senhor presidente, também deixar um rápido comentário em parabéns a algo que nós já sabíamos que ocorreria, ao prefeito Walter Caveanha, que no dia de hoje recebemos a notícia que o processo que foi também anunciado contra a candidatura do prefeito Walter, de maneira totalmente improcedente, de maneira infantil e de maneira contrária a qualquer aspecto legal, jurídico. Hoje nós tivemos aí o parecer de uma vitória da coligação, uma vitória do direito, uma vitória da justiça, uma vitória do que é certo, uma vitória da população guaçuana, que mostrou o firme fundamento do seu poder nas urnas. Uma vitória de 7-0 para o prefeito Walter Caveanha. Para Mogi Guaçu, que escolheu o seu representante, e como o vereador citou aqui, não será no tapetão que nós deixaremos de ter o prefeito, e muito menos nenhum vereador eleito e reeleito dessa casa. Se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a todos. Liderança do PTC, por 8 minutos, vereador Lizanco Neto. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Senhor presidente, o que me traz nessa noite aqui na tribuna é pedir ao secretário da SOV que faça um estudo na rotatória do Hospital Municipal. É uma rotatória da cidade onde nós temos o Hospital Municipal, o AME, o Centro de Especialidade Médica, o SAMU, o comércio, é uma ligação importante entre Mogi Mirim e Mogi Guaçu, e tem um trânsito pesado ali. E, senhor presidente, o que eu venho a relatar é que alguns horários naquela rotatória fica muito difícil dos pedestres atravessar ali na rotatória. Na gestão do Dr. Paulinho, ele fez a instalação de alguns semáforos ali e que, por sinal, para os pedestres tinham dado uma melhora. Foi retirado esses faróis e que hoje a gente vê a dificuldade da população em atravessar aquela rotatória, colocando até em risco, e o número de acidentes que ocorre ali naquela rotatória também é bem elevado. Então, peço aí, já pedi de forma de indicação, para que o secretário faça um estudo e desenvolva alguma melhora lá. Até na indicação fiz a proposta para ele que ele fizesse 2 alças
de acesso para quem vem da Avenida Mugimirim, entrando na Padre Jaime, sem ter que chegar até a rotatória, tendo um desvio. Assim, quem está na Avenida Padre Jaime e vai acessar a Avenida dos Trabalhadores. Poderia até ter fazendo com sinalização de solo, alguma coisa nesse sentido, para diminuir um pouco o trânsito ali, ou melhorar o trânsito e também os pedestres que ali passam, que buscam a área da saúde, que é um local onde se concentra vários órgãos da saúde ali e que necessitam desse cuidado. Aproveitando também, falando da Avenida Padre Jaime, por várias vezes já pedi ao secretário a colocação de pontos de ônibus coberto ali na Avenida Padre Jaime, principalmente na creche onde Hannah Saad, e que aquele local é um local onde as pessoas mais idosas residem e que eles precisam do ônibus para se locomover, tendo em vista que, conforme a idade chega, eles vão diminuindo de dirigir o carro, evitando, principalmente, de ir ao centro da cidade com veículos. Então, eles necessitam da utilização do ônibus, e a gente tem relatado várias vezes, pedido ao secretário, porque são pessoas idosas e ficam expostas ao sol, não tem uma árvore, não tem nada que abrigue eles no dia de chuva. Então, pediria para que o secretário da SOV se sensibilizasse por esse pedido meu aqui, que pudesse, pelo menos, fazer um estudo e dar uma resposta. Por hora é só isso, senhor presidente. Pela liderança do PSC, pastor vereador Elísio Santos. Senhor presidente, nobres pares, público presente, imprensa, boa noite a todos. Senhor presidente, na sessão passada nós tivemos aqui a alegria de cumprimentar todos os vereadores eleitos pela primeira vez, e nós citamos o nome de vários deles aqui, dos 5, né, eleitos, porém na ausência estava o Carlos, qual estou tendo o privilégio de tê-lo aqui entre nós. Seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. 2.049 votos, parabéns pela sua votação. Que o senhor venha exercer um excelente trabalho. A bandeira que o senhor levantou é uma bandeira muito árdua em defesa dos animais, é ser a voz do mudo, né? E eu acredito que Vossa Excelência vai ter dignidade e destreza para trabalhar com muita veemência nessa área. Faço votos de que vá bem nesse projeto. Quero cumprimentar também o ex-vereador Gerson Falcino da Câmara, a qual legislou nessa casa aqui por mais de 3 mandatos e sempre foi um guerreiro em prol da sociedade, deixou a sua contribuição, o seu legado. Irmão Gerson, Deus te abençoe, um prazer grande revê-lo e recebê-lo aqui nesta Casa de Lei. Vossa Excelência, que tanto legislou e trabalhou em prol dessa causa, eu já fui vosso eleitor e sei da dignidade do caráter que é a vossa pessoa. Deus te abençoe. E cumprimentar o Rodrigo também, que estava ausente na outra sessão, a qual eu falei o nome dele. Rodrigo, Deus te abençoe, parabéns, viu? Fez eu passar um pouco de susto, mas valeu, Deus te abençoe. Sucesso. Venha ser bênção aqui para nós, Deus te abençoe. Senhor presidente, ainda no tema da SOV, Departamento de Obras e Viação, há um desrespeito muito grande com a chácara Alvorada. Nós temos batido nessa tecla aqui, incansavelmente, e o Jatubazeiro também. O Jatubazeiro, há um declínio muito grande naquelas chácaras ali. E por haver um declínio muito grande, toda chuva que causa enxurrada danifica muitas estradas. E quase que nunca, de vez em nunca, vai lá uma patrola para fazer uma terraplanagem nas estradas, para dar uma planada, para dar uma arrumada. Mas isso demora muito. E hoje eu recebi a ligação de uma pessoa
me reclamando. E durante essas andanças na campanha, a gente averigou essa situação. Há um perigo muito grande nas estradas do Jatubazeiro. Está irreconhecível as ruas ali. São ruas esburacadas, mal cuidadas, abandonadas. E eu quero fazer um apelo aqui, se é que o Salvador Francelli, Departamento de Obras, nos assiste através da Câmara Online, que a gente sabe que a presença do secretário é importante na sessão, porque é daqui que se parte essa reclamação. Eu sempre vi o Alex fazer isso na tribuna dessa casa com bastante veemência, e sempre disse a ele que, às vezes, nós usamos a tribuna para cobrar, e parece que nós falamos ao vento ou às paredes. Mas eu gostaria que, através desse grande trabalho que Vossa Excelência empregou nessa casa, que foi o trabalho de trazer a mídia para dentro dessa casa e a sessão sendo transmitida online, para que chegue na casa do cidadão que talvez tenha dificuldade de chegar aqui à sessão, e o nosso secretário também nos assista e atenda às reivindicações dos vereadores dessa casa, acudindo o Jatubazeiro. O Jatubazeiro não pode ficar nas condições que está precária, as ruas estão muito esburacadas, as ruas estão horríveis, estão intransitáveis. Os moradores reclamam também de uma necessidade de uma passarela. Eu entendo que a passarela não seja aqui o dever do município. Eu quero crer que deve ser um outro órgão, talvez de outra dimensão. Porém, a passarela é uma necessidade que a gente pode cobrar junto aos deputados, junto ao deputado estadual, junto ao deputado federal, para colocarmos uma passarela, porque é um lugar que também é perigoso pela acessibilidade das crianças atravessarem ali para pegar ônibus ou pedestres que transitam muito ali. Porém, esquecendo um pouco ali da SP-340, voltando dentro da chácara, dentro do Jatubazeiro em si, as ruas estão muito ruins. Então, eu quero aqui fazer um apelo, pedir ao Departamento de Obras para olhar com carinho e pegar uma patrola. Eu acho que não custa nada para o município. Pegar uma patrola, ir lá, dar uma planada, dar uma passada naquelas ruas, dar uma melhorada para a população. A população está esquecida naquele lugar. Quando nós falamos da Chácara Alvorada, do Jatubazeiro, nós falamos da Roseira, são lugares intransitáveis, que num dia de chuva, a gente usa uma gíria do mineiro. O mineiro costuma dizer assim, nem tatu calçado de chuteira consegue subir. Agora você imagina, se um tatu calçado de chuteira, imagina nós a pé ou de carro. Então, está intransitável, está muito ruim, pega mal para a imagem do secretário de obras, ainda que seja uma zona mais que rural, meio que rural, digamos assim, mas é um lugar onde tem as pessoas, tem os eleitores, eles também votam, eles também pagam seus impostos, são pessoas que contribuem para o crescimento da cidade, e nós não podemos deixar a Deus dará, deixar à mercê Chácara Alvorada, deixar à mercê Jatubazeiro e nem também o bairro da Roseira. Sem contar Nova Lausanne também, que vive aí uns momentos críticos. Então, são assuntos assim que a gente tem trazido para essa casa para discutir, junto aos vereadores e com a população, e que talvez não chega ao conhecimento do Salvador Francelli, e que talvez ele não se atenta para isso, e eu vou procurar ainda nessa semana, ou na outra semana, devido ao feriado, fica um pouco mais apertada a semana, mas a gente procurar estar sentando, levando ele até o local, para que haja um envolvimento com aquele local, a fim de que os munícipes ali venham a ter mais comodidade. Então, hoje, a reivindicação que eu trago na tribuna dessa casa, a minha preocupação é no quesito Chácara Alvorada, Jatubazeiro e também bairro da Roseira, que são loteamentos, são chácaras adjacentes à cidade, mas que está passando por um momento crítico e as ruas estão intransitáveis e nós precisamos trabalhar muito em cima disso para pelo menos melhorar para o munícipe sair da sua casa. Isso nós estamos falando agora na época de estiagem.
Daqui um pouco chega janeiro, janeiro é época de chuva, e aí fica muito mais intransitável, e é hora de nós revermos esse conceito. Muito obrigado, senhor presidente. Pela liderança do PP, vereador Luciano Firmino Vieira. Senhor presidente, volto aqui até para fazer algumas referências que semana passada, na primeira sessão após as eleições, eu acabei não fazendo, mas eu não poderia deixar de agradecer aos meus 1913 amigos, porque o outro foi meu voto, né? Eu queria aqui agradecer toda a minha família que acompanhou, que sofreu junto, né? Vossa Excelência, estou 5 eleições, sabe disso, a família participa, sofre junto, acompanha o trabalho, minha esposa, meus irmãos, minha mãe. Também quero agradecer aos meus amigos que confiaram mais uma vez o voto, 180 candidatos praticamente, e confiaram o voto na gente. As comunidades evangélicas que apoiaram o nosso trabalho, os pastores que nos ajudaram, os nossos irmãos também ligados às comunidades católicas, também que nos apoiaram o trabalho em defesa da família, aos meus colegas do Partido Progressista, sem o qual nós não teríamos conseguido eleger um vereador, ao Partido Solidariedade, o qual coligou com a gente, no nome do Marçal também quero agradecer, e também ao PMDB, no nome do vereador, candidato a vereador Diego Cunha, o qual somamos forças e conseguimos. Eu queria agradecer a todos, dizer que essa vitória não é do Luciano, essa vitória é nossa. E eu, segunda-feira passada, acabei esquecendo de fazer algo tão importante, que é reconhecer aqueles que fizeram com que eu voltasse aqui para essa Câmara. E dizer, para fechar, por exemplo, que eu não tenho um perfil agressivo. Dá para contar os dias que eu subi nessa tribuna para cobrar de uma forma mais veemente, mais forte. Não que a gente não tenha cobrado, mas confesso a Vossa Excelência que eu sou muito mais do diálogo, da conversa, do olho no olho. Não quero me favorecer de uma tribuna e também de uma imunidade parlamentar para falar o que eu penso, o que eu acho. Eu acho que homem tem que falar o que pensa, que acha no olho do outro e vice-versa. Mas confesso que eu não poderia deixar de passar essa mensagem nessa noite, o que aconteceu. O vereador Jefferson colocou muito bem, né, a vitória que o prefeito teve, 7-0, né? Não comungo com isso, né? Não participo disso, e sou totalmente contrário a esse tipo de coisa. Só volto a reafirmar para fechar minha fala. Eleição se ganha nas urnas. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência encerra a sessão, colocando os vereadores para a sessão ordinária do Exército no próximo dia 17 de outubro de 2016, segunda-feira, às 19 horas. Está encerrada a sessão.